Muito obrigado. Eu passava a palavra agora à nossa Presidente, a professora Patrícia Barbosa. Tá, até já. Muito obrigado. Obrigada, António. Obrigada, professor Artur Silva. Obrigada à doutora Maria de Belém também. Como a doutora Maria de Belém já referiu hoje à inauguração do Hospital de Sintra e, portanto, a senhora Ministra não estará aqui connosco porque estará na inauguração e vamos então passar à abertura com a professora Paula Santana enquanto colocam a apresentação da professora Paula. Eu queria aproveitar para, em nome da Fundação, agradecer à Universidade de Aveiro e, em particular, à Escola Superior de Saúde, à Comissão Local que nos ajudou nesta organização e que foram fantásticos. O professor Rui Costa, o professor Alexandre, o professor Francisco Amado, a professora Elsa e também a doutora Margarida França, o professor Inácio Martim, por toda a ajuda que nos deram e por este acolhimento que nos fizeram e que nos estão a fazer aqui na Universidade. Sem dúvida que sem o apoio destes grupos locais das universidades, dos professores, não seria possível à Fundação fazer estas sessões descentralizadas e só com o vosso apoio é que é possível. Portanto, passo agora a apresentar então a professora Paula Santana, geógrafa, doutorada em Geografia e professora catedrática da Universidade de Coimbra. Nos últimos 35 anos tem-se dedicado à docência e investigação da Geografia da Saúde e do Planeamento Urbano Saudável. Coordenou vários projetos de âmbito nacional e internacional, desempenhou funções de coordenação no Gabinete de Informação e Perspectiva do Alto Comissariado para a Saúde e é atualmente conselheira do Plano Nacional de Saúde. Foi co-chair da Geographical Union Commission on Health, foram-lhe atribuídos 4 prémios e reconhecimento científico e é membro da Academia de Ciências de Lisboa. Publicou 13 livros e mais de 200 textos em revistas nacionais e internacionais. Professora Paula, bem-vinda. Posso deixar ligar? Não, fizeste as vendas. Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, na pessoa do professor Pedro Lopes Ferreira, cumprimentando também a Presidente, a doutora Patrícia Barbosa. Se fosse depois do almoço, talvez pensassem que eu estava bêbada. Não estou. De facto, estou tonta, estou com vertigens. Espero que essa situação não influencie aqui a minha prestação, mas se por acaso houver algum desequilíbrio, já sabem qual é a razão. Então, o que vos trago hoje foi o tema que me atribuíram, sendo que quando recebi o convite, na pessoa do professor Pedro Lopes Ferreira, foi para falar sobre o Atlas dos Municípios Saudáveis. Vou falar um pouquinho mais à frente, mas depois recebi este título e fiquei bastante preocupada porque este título é, de facto, bastante abrangente. E eu não sei se eu vou conseguir, enfim, é um desafio muito grande, se vou conseguir trazer aqui aquilo que espero. Bom, mas vou trazer a minha perspectiva, que é uma perspectiva de geógrafa e, portanto, diferente, com certeza, da maior parte das pessoas que aqui está. Quando se trata de saúde, estratégias de saúde, e reparem que eu aqui neste título já eliminei cuidados de saúde, eliminei serviços de saúde, aliás. Porquê? Porque para mim ele está implícito e eu não vou focar-me demasiado nessa área, como verão. E, portanto, eu vou falar quais são as referências para mim na avaliação da saúde e depois, no segundo momento, ações de política pública que estão no âmbito das estratégias integradas de base local. Sendo geógrafa, eu não posso deixar de trazer aqui uma abordagem que é uma abordagem integrada, mas de base territorial e que tem implícita os resultados em saúde, e quando falamos em resultados em saúde, falamos, na maior parte dos casos, em doença, porque é isso que conseguimos medir, mortalidades, morbilidades, também esperança de vida, que, enfim, já é algo diferente, mas há muito poucos indicadores que, de facto, meçam resultados em saúde
mas que meçam mais a doença. Portanto, é o proxy que é possível e, portanto, estes resultados em saúde, na minha perspectiva, devem ser analisados a diferentes escalas, como irei de seguida apresentar, porque, de facto, quando nós abrimos as caixas, as diferentes caixas, como uma boneca russa, nós vamos ver diferentes dimensões e diferentes territórios com diferentes problemas. Porque, de facto, o país não é um ponto e quando temos indicadores comparáveis a nível internacional, o país genericamente aparece como um ponto, a região também não é um ponto, nem sequer o município é um ponto. E, portanto, devemos analisar os resultados em saúde com essa distribuição geográfica, tentando medir as desigualdades ou as iniquidades da saúde. Mas o trabalho começa ou termina ali, não sabemos, mas, na verdade, o que está por fazer, e a doutora Maria de Belém Roseiro já falou em alguns aspectos que eu vou aqui desenvolver. Quando falamos em resultados em saúde, temos que analisar não já só o que acontece ou o que aconteceu e que levou àquele ato ou àquela situação daquela pessoa ou daquela comunidade, mas olhar o que é que se pode fazer para que não venha a acontecer em situações futuras. E a isto chamamos determinantes da saúde e também devemos analisá-los de forma espacial. O que são os determinantes da saúde? Desde logo, as características individuais, portanto, as nossas características individuais são influenciadas pelos nossos estilos de vida. E os nossos estilos de vida, ou comportamentos, de facto, estão associados ao que a comunidade nos oferece. Às oportunidades que esse território que nos envolve, também a doutora Maria de Belém Roseiro falou nisto, estas oportunidades que, dependendo dos contextos locais, são de facto, têm impactos diferentes em diferentes grupos. E por isso, a economia local, as situações do ambiente construído, da habitação, dos espaços verdes, das relações sociais e económicas que se estabelecem nesses territórios e também o ambiente físico, a poluição, o clima, etc., vão influenciando todas estas camadas que envolvem o indivíduo e que proporcionam saúde e bem-estar ou que alteram a condição do indivíduo pelos aspectos negativos. E, portanto, a isto chamamos, como sabem, determinantes da saúde e do bem-estar. Mas não ficamos por aqui, já que o tema também é desafios globais. Desafios globais. E o que acontece é que hoje, mais do que nunca, conseguimos analisar, avaliar, analisar impactos de como é que a economia... Pois, já perdi, mas eu não toquei em nada. Isto é muito sensível. Portanto, dizia eu que para o mesmo território, para o mesmo grupo de pessoas, ou grupos de pessoas, nós estamos expostos hoje a fenómenos que não são de hoje, mas hoje são mais conhecidos, e que são gerados a um nível, a uma escala internacional, mundial, global, e que chegam até nós de formas muito diversas. Desde logo pelas alterações da biodiversidade e, portanto, têm impactos na saúde, pelas mudanças climáticas e por alterações de estruturas ou de níveis de decisão política que também, e por outro lado, também
as mobilidades, como também já hoje foi falado aqui. Ora bem, quando analisamos estas dimensões todas que fazem parte da vida dos indivíduos, percebemos que elas podem ser alteradas, podem ser melhoradas ou até pioradas se as políticas, as medidas e as intervenções forem no sentido de corrigir aspectos negativos. Todavia, também se sabe hoje que, em alguns momentos, pensando corrigir um determinado aspecto, como, por exemplo, mobilidade, aumentar a mobilidade da população, pode estar a contribuir para aumentar, por exemplo, a poluição. E, portanto, a avaliação do impacto das políticas tem que ser uma avaliação em conjunto e não apenas uma causa e um efeito. Há sempre há uma causa e há vários efeitos. E, portanto, tem que se analisar esses conjuntos sobre os determinantes. Trago aqui um exemplo de resultados em saúde e como é que as políticas urbanas, o planeamento urbano, a mobilidade e o solo atuam sobre os determinantes modificáveis, aqueles que falei, e podem também, por essa via, alterar, melhorando ou diminuindo os fatores de risco. Poderíamos falar aqui de imensos resultados em saúde, como, por exemplo, mortalidade por acidentes, doenças respiratórias, doenças cerebrovasculares, doenças infecciosas, doenças mentais, cardiovasculares, cancros, etc. Todas estas têm uma dimensão ambiental cada vez mais importante e conhecida pela literatura, através da literatura. Mas eu trago-vos um exemplo da diabetes porque, enfim, também é muito reconhecido e nós sabemos que as características individuais, enfim, o conjunto delas e também as genéticas, têm uma influência muito relevante nesta doença. Todavia, também sabemos que ela é, em Portugal, dominante nas áreas urbanas, tem vindo a crescer e, em 2021, Portugal era o terceiro país com maior incidência na Europa e, desde logo, também a nível mundial, é uma causa de morte que deve ser objeto da nossa preocupação. E como é que nós podemos intervir nesta causa de morte ou doença? A literatura, a OCDE, tem uma lista de causas de morte evitáveis, ou seja, aquelas que não devem acontecer antes dos 75 anos. Todos temos que morrer, quanto mais tarde melhor e com mais saúde ou com menos morbilidade, melhor. Mas esta morte não tem que acontecer antes dos 75 anos, porque ela pode ser prevenível em 50% ou tratável em 50%. E o que é que isto quer dizer? Que a prevenção e a promoção da saúde, mudança de comportamento, estilos de vida, alterações ambientais, que era o que eu falava, portanto, as determinantes da saúde, podem prevenir esta doença em 50% e, portanto, a morte também. E também o acesso em tempo a cuidados adequados de saúde, nomeadamente a rastreios e tratamentos objetivamente dedicados a esta causa. Claro, sou geógrafa, tinha que trazer aqui uns mapas, acho que é sempre bom olhar, porque os valores que apresentei são para o país, são para o mundo, e como é que é em Portugal? Pois em Portugal nós temos uma distribuição heterogénea, com risco elevado e significativamente acima da média, em alguns municípios, muitos mesmo no sul e nas áreas do norte e do centro, predominantemente áreas periféricas do norte e da região centro. Mas o Alentejo é, de facto,
a região onde há maior incidência, maior número de mortes no período observado. E também fizemos algumas correlações, algumas associações estatísticas e verificámos que o envelhecimento, a baixa escolaridade, que depois também se pode associar à baixa literacia e, fundamentalmente, a distância aos cuidados hospitalares eram fatores que estavam a agravar o valor destes municípios. Olhamos, não sei se conseguem ver, eu não estou a olhar para lá, e, portanto, se deixar de estar, eu não consigo olhar. Estão a ver um círculo à volta de Coimbra. Bom, está a verde, certo? Significa que está com os valores abaixo da média, valores, e significativamente abaixo, e valores abaixo do esperado, não é? Já que isto é uma razão, padronizar a mortalidade. O que observamos quando fizemos um trabalho em Coimbra, que eu já vou falar um bocadinho, estão aqui algumas pessoas que participaram, o Dr. José Luís Biscaia e outras pessoas, verificámos que Coimbra está verde a nível nacional, significa que, enfim, estamos a trabalhar bem, eu sou de Coimbra, não é? E gosto sempre de apresentar indicadores bons da minha cidade ou do meu município, estamos a trabalhar bem. Mas o que é que se passa? O que se passa é que em algumas áreas, algumas freguesias, nós temos valores como os do Alentejo. Ou superiores. O que significa, e estatisticamente significativos, o que significa que temos uma mortalidade que, independentemente do valor do município, revela fragilidades. Quais são estas freguesias? Mais uma vez, são freguesias onde têm menor acesso aos cuidados de saúde primários. O hospital está perto, portanto, aqui não é um problema do hospital, é um problema de acesso aos cuidados de saúde primários. Freguesias envelhecidas e com mais pobreza. Então, tudo isto para vos dizer que fatores de risco associados à diabetes, todos sabem muito melhor do que eu, que um deles é o excesso de peso e obesidade. E isto é um problema nacional. Os dados que tenho aqui não são de municípios, são do Inquérito Nacional de Saúde de 2015 e que nos dizem que realmente estamos mal. Estamos mal ao nível do indicador, mas também ao nível de alguns fatores que contribuem para esse facto, como a atividade física, alimentação e a utilização do carro. Em 2002, portanto já há muitos anos, há mais de 20 anos, o Programa de Prevenção da Diabetes dizia que, mudando os estilos de vida, podemos reduzir em 58% a prevalência da diabetes. Ora, isto há 20 anos. O que vem dizer em 2022 foi que a prevalência de diabetes aumentou 20%. Significa que alguma coisa não está a ser adequada. O que é que se passa? Bom, a adoção de novos comportamentos requer novos ambientes. E por isso nós estamos aqui para perceber claramente que enquanto os cuidados de saúde estiverem apenas vocacionados para a cura, enquanto os municípios, enquanto os diversos setores estiverem a pensar na cura, nós não podemos reduzir estes valores. Portanto, quando o Programa de Prevenção da Diabetes vem com esta forte mensagem, nós, deste lado, do lado dos municípios, do lado do ordenamento do território, temos que proporcionar ambientes para que as pessoas, de facto, possam alterar os seus comportamentos.
houve mudanças muito interessantes ao nível dos cuidados de saúde primários, principalmente com as prescrições sociais, ou seja, diabetes, hipertenso, etc., 30 minutos por dia tem que andar. Ora bem, muitas vezes, quando apareceu essa mensagem, e as pessoas começaram, de facto, a ter atitudes dessas, mas muitas, e em estudos que eu ia realizando, me diziam, não consigo porque a minha área é insegura, porque eu saio e tenho medo de cair porque as estradas têm buracos, porque etc, etc. Portanto, havia uma série de fatores, portanto, não vale a pena fazer prescrições se não houver uma coordenação com quem vai, de facto, preparar o território. Então, como é que nós podemos modificar estas condições? Portanto, por um lado, diminuir o sedentarismo, aumentando a atividade física, melhorando a segurança, melhorando a dieta alimentar, e há formas de o fazer, ou pelo menos incentivar, diminuindo o trânsito, melhorando a qualidade do ar, o ruído, etc. E proporcionando maior interação social. Um dos aspectos é, então, a mobilidade. Quando eu decido uma atitude, tenho uma atitude ou uma preferência de ir a pé, de bicicleta, etc., eu tenho que pensar quais são as minhas deslocações naquele dia, o acesso ao emprego, à educação, levar os filhos à escola, etc., o acesso a lojas de consumo de produtos alimentares frescos, o acesso aos cuidados de saúde, o acesso a espaços verdes, e depois adaptar essas minhas preferências e deslocações com fins, os modos, então, de deslocação. Se for transporte público, se vou utilizar uma mobilidade suave como ir a pé ou de bicicleta. Portanto, esta mobilidade é muito importante. É um dos fatores. Podemos aqui dar vários exemplos. Para isso, deve existir, então, ao nível do planeamento regional, melhorando a acessibilidade geral, a distribuição do emprego, de forma que haja uma relação próxima de emprego local de trabalho, emprego local de residência. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. E depois, ao nível mais local, o desenho, aumentar a densidade da ocupação, para que haja uma distribuição mais mista de usos, diminuindo a distância entre os serviços. Hoje fala-se muito da cidade dos 15 minutos, e é um pouco isto, aumentando a conectividade, para que de facto as pessoas sintam que andar a pé, andar de bicicleta, é bom não só para a sua saúde, mas fundamentalmente para o seu equilíbrio e o seu bem-estar. E depois temos as políticas urbanas que vêm e que são depois transpostas para estes outros níveis de planeamento, todas as áreas, e por isso temos uma abordagem integrada da saúde em todas as políticas, ou todas as políticas em saúde. E isto pode ser o planeamento urbano saudável, ou seja, o planeamento urbano com vista a melhorar as condições de vida das pessoas. Nós sabemos hoje, se calhar não sabíamos há 30 anos, há 40 anos, que a poluição mata, a poluição do ar mata, o ruído mata. Eu poderia trazer aqui várias notícias de jornais, mas, por exemplo, esta, ou que os espaços verdes podem promover a saúde das populações de diversas formas. Portanto, sobre isso poderia ser uma conferência, mas há algumas notas. E outra coisa muito interessante é que, de facto, a pandemia foi um momento difícil,
expôs muitas fragilidades a vária ordem, concretamente das cidades, mas também obrigou a pensar as cidades de outra forma. E os próprios autarcas começaram a perceber que a saúde era uma responsabilidade sua. E aí é a vantagem, vamos lá ver, da Covid. Se é que se pode falar em vantagens. Mas, pelo menos, alertou para atitudes e responsabilidades diferentes de diversos setores para além da saúde. Este foi o grande momento de viragem a este nível. E outras notícias vêm dizer que as autarquias reinventam-se e reforçam apoios para vencer a pandemia. Isto é muito interessante. Eu penso que a maior parte das pessoas que aqui estão são da área dos serviços, dos cuidados de saúde, mas devem ter, nessa altura, recordando-se dessa época, verificaram que, de facto, os autarcas, pela primeira vez, perceberam. Eu já andava a falar disto há muitos anos e eles diziam, a saúde, mas a saúde é o centro de saúde, é os cuidados, é o hospital, se funcionar bem está tudo resolvido. E eu dizia, não, temos que pensar noutros setores, noutras políticas, porque só os cuidados de saúde não vão, por um lado, não conseguem, por outro lado, não há dinheiro que chegue. Não há dinheiro que chegue para tratar a doença, se não houver prevenção. E depois, também, agora concretamente, relativamente ao tema, esta notícia falava que a organização das cidades influencia o aparecimento de doenças como a diabetes e a obesidade. Hoje a obesidade é uma doença, não é? Portanto, e porquê? E aqui o exemplo é dos produtos alimentares frescos. Há já vários anos, muitos anos, um dos problemas graves da Escócia era o excesso de peso. E uma das políticas dentro do Ministério da Saúde, ligando às políticas do setor da saúde, era quase prescrever, ou em termos de ordenamento da cidade, a localização de lojas de produtos alimentares frescos, como as farmácias, estando a X metros das áreas residenciais, para que as pessoas, no caminho do transporte público ou do local de trabalho para a residência, pudessem adquirir os produtos alimentares frescos e não 2 vezes por mês, que depois vão para o frigorífico e se deterioram. E por fim, esta notícia vem-nos dizer aquilo que eu disse há pouco, que a diabetes está a aumentar em Portugal e os médicos exigem novas estratégias para travar a doença. E algumas destas estratégias são atuar sobre os determinantes. E, posto isto, vou para a segunda parte, que trata do papel do município. Então, as autarquias têm condições para corrigir os ambientes em que as pessoas vivem, trabalham, envelhecem, garantindo equidade a bens, recursos e oportunidades. Portanto, é importante que as autarquias cada vez mais tomem esta responsabilidade e as políticas com impacto da saúde, como também disse a doutora Maria de Belém Roseiro, devem ser multi- e intersetoriais e devem incluir as academias, os cuidados de saúde, o terceiro setor, a comunidade. Todos envolvidos para que, de facto, possamos ter uma melhor saúde. As áreas de intervenção dos municípios são vastas e todas elas dizem respeito aos determinantes da saúde. Quando hoje se fala
no Decreto-Lei 1º de 2019, depois de 2022, 14 de dezembro, da transferência para os governos locais, autarquias e entidades intermunicipais. Enfim, é de facto uma novidade em termos legislativos. Isto surge na sequência da Lei Quadro da Descentralização, que já tinham diplomas setoriais que eram todos eles educação, ação social, habitação, transportes, proteção civil, segurança alimentar, todos eles já associados aos determinantes da saúde. Mas o que eu queria aqui referir é que o que hoje estamos a observar não é completamente novo. É novo em termos desta atuação legislativa, mas a municipalização, que já tem 50 anos, quase, abriu um caminho para a saúde da comunidade. E se hoje temos indicadores como mortalidade infantil baixa, esperança de vida, não é um indicador muito interessante, também a doutora Maria Rosário já o referiu, pelos anos de vida que ainda vamos, que a esperança de vida tem com incapacidade, mas se hoje temos indicadores de que nos possamos orgulhar, é porque, de facto, temos uma história de 50 anos e não uma história muito mais recente do que isso. E a municipalização fez com que as autarquias melhorassem as condições de saneamento básico, da avaliação da qualidade da água, do acesso às escolas, etc, etc, etc. Estradas, etc. Todas essas intervenções são fundamentais para a saúde e hoje nós temos essa consciência que um lugar saudável, ou um município saudável, ou uma cidade saudável, é aquela que coloca no centro de tomada de decisões a saúde, que investe na melhoria contínua das condições do seu ambiente físico e social, utilizando os recursos da comunidade, mas garantindo que esses recursos tenham um acesso equitativo. E então podemos dizer que um lugar saudável tem um ambiente construído, inclusivo, desenhado à escala humana, que fomenta a mobilidade suave e a adoção de estilos de vida, que tem habitação de qualidade, acessível, adequada às necessidades de vários grupos populacionais e que fortalece a inclusão social. Este aspecto também foi falado pela doutora Maria de Belém Rosário. Os cuidados de saúde devem ser de qualidade, na medida do possível, e próximo dos cidadãos. A proximidade não quer dizer só geográfica. Há outro tipo de proximidades, respondendo em tempo às necessidades percebidas por os indivíduos ou avaliadas pelos prestadores. Deve ter, esse lugar saudável, um ambiente social e económico que estimule o emprego, o empreendedorismo e o capital social. Que tem também que ter um ambiente institucional que facilita a colaboração intersetorial e a participação de todos os cidadãos. Claro que a educação deve ser facilitada, e porque a educação, nós sabemos, promove a literacia e a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, não é a educação só os níveis de escolaridade obrigatória, mas uma educação ao longo da vida. E que o espaço público faz parte do nosso dia-a-dia. E, portanto, deve ser inclusivo, limpo, adequado ao contacto social, mas fundamentalmente com a natureza. Porque todos nós temos natureza dentro de nós e precisamos que essa natureza, de facto, esteja próximo. Espaços verdes, azuis. Mas esse espaço público deve ser seguro. Se houver crime, acidentes, as pessoas não utilizam o espaço público. Se não houver manutenção, não utilizam o espaço público. Portanto, o investimento é bom, mas tem que ser continuado. Porque se não houver qualidade do ar, se o espaço público não for confortável em termos de ruído,
com baixos níveis de ruído, também não incentiva a atividade ao ar livre. E por isso, todas estas determinantes da saúde promovem a saúde e bem-estar. Não estamos a falar, como disse, em nada de novo. A Carta de Otava, em 1986, já falava destas dimensões. A Rede de Cidades Saudáveis da OMS, em 1988, portanto, 2 anos depois da Carta de Otava, acolhe estas recomendações e hoje a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, que é de 97, é das primeiras a nível portuguesa, a nível europeu e está integrada na rede de cidades saudáveis da Europa. Tem por base estes 3 pilares na promoção da saúde, que todos conhecemos. Não podemos ter cidadãos saudáveis sem um governo local adequado, um planeamento urbano estratégico que tenha a saúde como uma componente forte da prevenção. Se não houver literacia em saúde, dando oportunidades para todos de acesso aos recursos de qualidade da educação ao longo da vida e, por fim, ter em conta que a saúde está em todas as políticas e todas as políticas estão na saúde nesta dimensão intersetorial. Estamos na fase 7ª já da OMS, do projeto das cidades saudáveis, termina em 2024, está a terminar, e esta fase diz que é relevante a governança local para a saúde. E a governança local para a saúde tem por base, utilizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, o conjunto das recomendações que vêm destes objetivos. O lugar só é saudável se observar quais são as condições da população, da economia, do ambiente físico do planeta, mas também tem que haver paz e participação de todos. Dentro destas bases de referencial teórico, partimos para a construção de um instrumento de apoio à decisão, que é o Atlas dos Municípios Saudáveis. Como vejo que vai haver uma mesa seguinte e vai estar... Não vai estar? Mas eu pensava que ia. Olha, pode ser que lhe façam perguntas. Atlas dos Municípios Saudáveis está a ser... terminamos a primeira fase, estamos na segunda fase. Neste momento temos quase 70 municípios. Convido todos a entrar nesta página. Nesta página só estão ainda 64, porque é relativa à primeira fase. Estão incluídos aqui 94 indicadores. A maior parte deles são com base em dados fornecidos por entidades públicas, muitas para além do INE, mas também temos indicadores que são de base municipal, a partir de inquéritos que foram recolhidos junto da população e que quase ultrapassa os 12.000 inquéritos. As dimensões são estas e são relativas aos determinantes da saúde. Cada uma tem dentro de si vários indicadores, por exemplo, o ambiente construído, temos aqui 5 indicadores. Depois, para além destes indicadores, nós temos o valor do município, o valor de referência da rede, da média da rede, e se está abaixo ou acima, para podermos ir monitorizando a evolução destes indicadores.
Depois temos um segundo momento em que entramos dentro do município, neste caso é o município do Porto, e podemos ter mais informação. Portanto, a base de dados é imensa, tem indicadores de todas aquelas dimensões, são 94 indicadores, sendo que existem alguns mais que são complementares, e estamos nesta fase a melhorar o sistema e a incluir novos municípios. Sempre que possível, nós temos a desagregação geográfica, neste indicador não é o caso, que são os alojamentos sem aquecimento, é um indicador que vem do INEP e é a nível municipal. Mas, por exemplo, mortalidades, etc., em alguns casos, não para todas as causas, temos por freguesia. Outro trabalho que é incluído dentro das estratégias é a Estratégia Municipal de Saúde, que foi feito em Coimbra e que tem as pessoas saudáveis como objetivo, portanto, a visão é que possamos ter, a visão é pessoas saudáveis, em territórios saudáveis, que possam ter comportamentos saudáveis para que haja uma comunidade saudável. Esta governança saudável estará implícita nas várias dimensões, nas 6 dimensões, eixos estratégicos, que são mobilidade sustentável, espaço público, habitação segura e adequada, cuidados de saúde de proximidade, coesão social e participação ativa, educação e literacia e liderança colaborativa e intersetorial. Para cada uma destes eixos, temos orientações, medidas e ações e os diversos parceiros envolvidos para a implementação destas medidas. Quero terminar dizendo que o sistema de governança integrado inclui necessariamente os serviços de saúde, mas sempre os municípios e outros agentes. Nós estamos a trabalhar, queremos trabalhar, participando no planeamento do sistema de saúde do futuro e não do sistema de saúde do presente. E, portanto, com esse olhar, com esse foco, nós devemos pensar que os cuidados de saúde são importantes, mas os cuidados de saúde atuam, principalmente os hospitalares, no momento da doença, e o que nós queremos é que as pessoas não cheguem a esse momento, ou que cheguem menos pessoas e cada vez mais tarde. E por isso temos que melhorar a saúde e o bem-estar de toda a população, melhorar a prestação de cuidados, ser mais eficiente na prestação dos cuidados. Em 2015, segundo o Conselho Nacional de Saúde, 80% do investimento da saúde era para cuidados curativos, de reabilitação ou continuados, e 14,4% em dispositivos médicos. A prevenção primária tinha apenas uma cota de 1,1%. Quanto ao investimento na promoção da saúde, não há contas, mas noutros países existe. Ou seja, se eu investir €1 num espaço verde, qual é o impacto disso na diminuição da obesidade, cardiovascular, etc. Pelo movimento, pela capacidade de tirar as pessoas do sofá. Mas, para isso, nós temos que ter sistemas de informação, dados, informação adequada, credível, que inclua todos os prestadores, estamos a falar de prestadores de serviços de saúde públicos e privados. Sei que isto é difícil, mas enquanto nós não conseguirmos ter essa dimensão, nós não conseguimos ter a leitura correta do que se passa no território em termos de morbilidade hospitalar ou de incidência de algumas doenças. Portanto,
Mas para isso nós temos que analisar os contextos locais. Cada contexto é um referencial diferente do outro, portanto, a atuação é adequada àquele território que tem determinadas características, determinadas necessidades, a população tem determinadas necessidades em saúde e, portanto, devem ser adequada à prestação às necessidades em saúde, avaliar qual é o papel dos determinantes nos resultados em saúde, monitorizar os resultados em saúde, ou seja, se eu fizer um investimento financeiro ou não financeiro, qual é o resultado que eu vou recolher em 2 anos, 5 anos, 10 anos, na diminuição de mortes evitáveis, na diminuição de doenças evitáveis, na diminuição de idas ao hospital evitáveis, que também existe esse indicador. Portanto, há necessidade de monitorizar isto, mas, como digo, não é possível sem informação, sem dados que nos permitam avaliar de forma correta em tempo. Também não vale a pena termos uma avaliação que não seja para atuar. E, fundamentalmente, trabalhar em rede. Também já hoje foi aqui falado. Os centros de saúde são serviços fundamentais que devem estar articulados, que já estão há muitos anos articulados com as escolas, mas que devem trabalhar também com os municípios, com os restaurantes, com as associações locais, etc, etc, etc. E, portanto, deve haver um compromisso da saúde para além a saúde para além dos cuidados de saúde, envolvendo todos estes setores. Como é que isto se faz? Eu quero dizer que cada vez que faço um trabalho, que faço junto de uma câmara, de um centro de saúde, etc., dou conta de que ainda hoje eu digo hoje, nos municípios há funcionamento em silos. Nos cuidados de saúde primários, há funcionamento em silos. Nos hospitais, há funcionamento em silos. Ou seja, eu vou a uma câmara e pergunto, espaços verdes. Estou a falar com a área da saúde, não é? Pronto, há métricas para isto. Metros quadrados por habitante. Não sabemos. Nem sabem eles, nem ninguém. E depois eu pergunto, mas há aqui um departamento que tem essa informação. Talvez tenha. Mas sabe que é muito importante, porque, de facto, há uma relação forte, não só ao nível respiratório, qualidade do ar, mas a atividade física, a interação social, etc, etc. Bom, então vou ao departamento respectivo, de planeamento e ordenamento do território. E eles têm lá alguma informação. E eu começo a recolher a informação. E eles começam a perceber que aquilo é muito interessante. E começam a perceber que até o seu trabalho do dia-a-dia tem impacto na saúde, na sua saúde individual, na dos seus filhos, na dos seus netos. E começam a entender o seu trabalho diário de outra forma. E, portanto, o que eu acho incrível é que, de facto, não haja uma estrutura que junte isto. Mas não é só. Se calhar, ao nível do Ministério, também acontece isto. O que se passa, de facto, é que... E agora estou-me a recordar de 2000, acho que foi em 2000, que eu participei nos Estados Gerais e falei sobre pobreza e exclusão social. E em Lisboa. E de facto, o que se passava era que a pobreza e a exclusão social na saúde, no acesso aos cuidados de saúde, era maior nos mais velhos e nos mais novos. Diferente de território, da área geográfica para a área geográfica. Mas o importante era perceber que isto vai para além da saúde.
mas influencia a saúde, influencia a doença, aumenta a doença. E o que eu disse na altura, já na discussão, ali na mesa, foi que não devia haver um Ministério da Saúde. Devia haver um Ministério da Doença. Chamem-lhe o nome que ela é. Portanto, há quase 25 anos. Porque, na verdade, quando se fala nestes temas, não se inclui, exclui-se. E o que eu trago aqui é que nós não conseguimos diminuir a diabetes, hipertensão, etc., etc., coisas relativamente simples e que têm consequências em, já se fala, epidemias, pandemias qualquer dia, porque é incontrolável. Se falarmos, por acaso não tinha ali dados, mas se falarmos na obesidade infantil, os dados são muito piores. Essas crianças, dizia um médico, há muitos anos, numa reunião deste género, nós andámos a salvar crianças, a diminuir a mortalidade infantil, e agora temos problemas enormes para o futuro dessas crianças. E quando se fala em mortes evitáveis aos 40, aos 60, quando temos esperança de vida com alta incapacidade, é tudo resultado desses factos. Ou seja, não estamos a investir onde deveríamos. O investimento não é financeiro apenas, também haverá uma componente, mas é a articulação. É saber o que é que o vizinho do lado, na mesma instituição, está a fazer. É haver transdisciplinaridade. É haver uma visão integradora, de facto, de que uma estratégia não é uma estratégia de cuidados de saúde. É uma estratégia de saúde. Por isso, eu retirei da minha apresentação o título Serviços de Saúde. Espero não ter comprometido, mas para mim, promover a saúde é promover a saúde dos lugares e das pessoas. E o lugar pode ser o centro de saúde. O edifício tem qualidade, não tem qualidade, tem uma sala onde as pessoas se sentem bem, ou as pessoas vão lá e até ficam mais doentes. Portanto, é tudo isto, lugares e pessoas. Muito obrigada.